Boa noite. Sejam bem-vindos a esta nossa segunda tertúlia das nossas comunidades. A primeira foi, obviamente, da comunidade atleta, sobre o luto, com a presença do professor João Carlos Major, quem não esteve presente, uma breve apresentação, aliás, pedi para ele colocar o meio slide, psicólogo clínico, é doutorado em psicologia, é especialista em psicologia analítica, aliás, é o fundador da Academia Internacional de Psicologia Analítica e também é terapeuta familiar. Porque é que eu, digamos, que alço esta questão de terapeuta familiar? Porque a nossa temática de hoje, tendo em conta o dia que celebramos, que fez sexta-feira 8 dias, nesse recorda, o que nós celebramos? Dia dos namorados e dia só para que não existe. São Cirilo e São? Há outro. Católico, São Católico, Cirilo e Católico, não é? Então, tendo em conta, digamos, esse mesmo dia dos namorados, dia em que o amor está assim um bocadinho ao sabor das hormonas, então convidamos o professor João Carlos para estar um bocadinho a debater sobre a temática, que parece uma contradição, mas feito de forma propositada: amor nos conflitos familiares. Amor nos conflitos familiares. E neste tema, ou para este paciente deste livrinho, Daniel Sampaio, de vez em quando cito nas Eucaristias, tem o labirinto de mágoas, como enfrentar as crises no casamento. A certa altura, este nosso professor psiquiatra, Daniel Sampaio, diz o seguinte: por que razão se parte para a união conjugal num ambiente de festa, pleno de expectativas e de um florescimento individual de felicidade a dois, e em cerca de metade dos casos termina em divórcio? Não é tão simples. Por que razão se parte para uma união conjugal no ambiente de festa, de expectativa, tudo é cor-de-rosa, uma felicidade a dois, e em cerca de metade dos casos termina em divórcio? Amor, primeira fase. Conflito, segunda fase. Mas afinal, que famílias, em conta os contextos que estamos a ver, também que famílias é que nós temos, que famílias é que nós estamos a construir, e ao mesmo tempo, como é que o mundo das nossas famílias está a ter impacto na educação dos próprios filhos. Portanto, será assim, há umas pistas orientadoras, há uns pontos de luz de reflexão que o professor João Carlos hoje trará diante de nós. Professor, obrigado pela sua presença mais uma vez e seja bem-vindo a esta comunidade de Fraveses, que abarca, obviamente, gente de todas as outras comunidades. A Veleda, Oliveira e, obviamente, a Fraveses. Padre Jorge, muito obrigado. É um gosto ver uma casa cheia para ouvir falar de amor e conflitos, naturalmente. O Padre Jorge começou da melhor forma, porque é curioso, falar de amor e não falar de conflito é uma coisa muito estranha. Costuma-se dizer que não há rosa sem espinhos. E o amor é mesmo isso, é acolhermos o pacote completo. No amor, vamos deliciar-nos com o cheiro da rosa, com a cor da rosa, mas convém não esquecer que a rosa tem piquinhos e fazem parte da rosa. Então, nada que é humano está isento de dor, nada que é humano está isento de sofrimento, de perplexidade, de angústia. Não fosse eu um psicólogo clínico, porque é o que todos os dias ouço em consultório. Ninguém vai a um consultório para nos dizer: oh doutor, estou contente hoje, olha, venho aqui pagar-lhe uma consulta só para dizer que estou tão feliz. Não. Quem nos chega ao consultório chega porque se encontra afetado.
Reparem, a palavra é muito interessante. Afetado vem de afeto. São sempre os afetos que fazem doer. São sempre os afetos que fazem sofrer. Então faz sentido, depois do dia 14, em que se celebra mais ou menos com alegria, uns com alegria, outros com desconfiança, a união, faz sentido que agora falemos de algumas consequências do amor. Bom, por estranho que pareça, eu vou pegar num texto muito antigo, um texto do século XVI. Imaginem, vem um psicólogo do século XXI falar de um texto do século XVI para falar de amor. Mas, de facto, esta obra que falarei hoje, o Rosário dos Filósofos, Rosarium Philosophorum, é encantadora porque é um guia extraordinariamente bem pensado de um modo como o afeto humano acontece. Reparem, o amor não é um caso único quando acontece nas nossas vidas. Quando nos enamoramos, quando nos alegramos com um grande afeto, quando sofremos por amor, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas esperanças, as nossas afecções são, no fundo, um pedacinho do que já outras pessoas viveram. Portanto, podemos dizer que o amor está tipificado. São centenas de milhares de anos em que os membros da nossa espécie se namoram e se desiludem. Portanto, de alguma forma, muita gente já pensou sobre isto. E esta obra que irei falar, há bem pouco tempo esteve em exposição, aliás, faz parte do conteúdo bibliográfico do nosso extraordinário Palácio de Mafra, e está, não sei se ainda está em exposição, mas muito recentemente na Biblioteca do Palácio de Mafra eles têm a obra e ela esteve nestes espaços magníficos em exposição. É uma obra fabulosa da qual há diversas versões. Eu vou apresentar-vos uma das mais antigas, uma das mais simples de percebermos, para entendermos a lógica do afeto humano. Claro que à luz da psicologia contemporânea. Basicamente vamos falar de díades, de duas pessoas que interagem e criam uma terceira entidade, que é o casal. O casal é uma coisa extraordinária. O casal existe na relação das partes. O casal não existe se não houver relação das partes. Sem as partes não há casal. Se as pessoas não interagirem, não existe casal. Se as pessoas estiverem longe uma da outra, não há casal. Há uma ideia de casal. Mas a vivência da díade é a vivência da constância, da permanência, do confronto, do debate, Olhem, aquela expressão tão bonita, casa que não é ralhada, não é governada. Até no confronto, o casal pode existir. Se o confronto não for disruptivo, como é óbvio, excesso de confronto também destrói, como sabemos. Então tudo na vida tem que ter um ponto ótimo. Nem demasiado sal, nem falta de sal. Nem demasiado açúcar, nem ausência de doce e por aí fora. Excesso de oxigênio também mata. E como tudo. Então, de facto, vamos falar de conexões e de desentendimentos. E vamos partir de um autor que eu muito prezo, um psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung. O que é que ele faz? Faz uma coisa extraordinária, porque estuda justamente esta obra, o Rosário dos Filósofos, e apresenta um guia extraordinário para a vida de casal. Porque na vida de casal nós podemos perceber fases muito concretas.
não é só a crise dos 7 anos e o possível divórcio ao fim de 10. A vida de casal tem muitas nuances, desde o início ao fim da mesma. Jung morreu em 1961, um gênio para perceber estas nuances das díades, dos casais, no que têm de saudável e no que têm de doentio ou patológico. Então esta obra, de 1946, trata de uma outra obra do século XVI. E é interessante que o Rosário dos Filósofos, numa versão das mais primitivas, a preto e branco, a versão que está no convento de Mafra, é uma versão já com xilogravuras coloridas. Mas a versão original era a preto e branco. Aquilo que eu vou apresentar é uma versão colorida para facilitar a compreensão do que está nas imagens, porque eu vou falar da relação conjugal a partir de imagens que talvez possam ficar na nossa memória. Nós pensamos com imagens. Nós achamos que pensamos com conceitos. Não. Nós pensamos com imagens. E o exemplo mais básico disso é dizermos, por exemplo, que o comportamento do político A, ou do político B, ou do político C é um comportamento rasteiro. Não significa que o político anda a rastejar, às vezes. Mas significa que nós pensamos com imagens, com metáforas. E aquilo que hoje vou apresentar são um conjunto de metáforas que têm uma fundamentação na vida cotidiana de cada casal. Mas eu preciso de introduzir o tema de uma forma mais clara, apresentando o conceito de metáfora. O modo como nós conceptualmente compreendemos o que quer que seja parte sempre da realidade concreta. Tudo o que nós pensamos um dia foi sensação, foi experiência. O exemplo extraordinário de uma metáfora, este poema de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Reparem, qualquer enamorado sente isto. Ele não sabe isto. Não se trata de saber, trata-se de vivenciar a alegria, a dor, a esperança, o desencantamento. E podemos comparar um fogo que nos queima e às vezes aniquila e às vezes destrói. De facto, isto apenas só para representar o óbvio, é uma obra clássica que no fundo significa, na área da filosofia, da psicologia, que nós vivemos e pensamos em metáforas e com imagens. Podemos dizer, uma obra do século XVI, o que é que estes fulanos sabem de psicologia ou sabiam de psicologia? Atrevo-me a dizer que mais do que muitos psicólogos contemporâneos e muitos teóricos do amor humano. O autor desconhecido do Rosário dos Filósofos, que é um autor indeterminado, começa a sua obra de uma forma extraordinária. Ele faz um pedido ao leitor. E o pedido é este. Ele diz, parte com uma afirmação, que a natureza efetua a sua operação pouco a pouco. Reparem, se um agricultor colocar uma semente hoje na terra, por muita fé que ele tenha, em São Valentim, já agora, não é no dia seguinte que vai efetuar a colheita. A natureza exige tempo. A vida humana exige tempo. E é o tempo do amadurecimento dos afetos. Nada acontece para além do tempo. Tudo acontece no tempo certo. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que quer tudo para ontem. Lamentavelmente, nós vivemos numa urgência, numa pressa
permanentemente inquietos porque queremos as coisas agora, queremos já. E reparem, quem é que normalmente quer as coisas agora? Não são as crianças. São as crianças. As crianças são aquelas que querem, oh pai, oh mãe, eu quero o gelado agora. E o pai diz, não, meu filho, primeiro comes a sopa e depois o prato principal, e se te portares bem, então dou-te sim a sobremesa. Ah, eu quero agora. Porquê é que eu não hei de comer agora? Eu depois prometo que como a sopa. As crianças querem agora. Então eu pergunto-vos, infelizmente nós não estamos numa sociedade que quer tudo para agora? É um facto. Estamos numa sociedade cada vez mais infantil. Cada vez mais infantilizada por um sistema que infelizmente não ajuda a esta emancipação, este crescimento, esta maturação da psique. Então vivemos constrangidos porque o vizinho tem um carro melhor que eu, porque fez obras na casa, eu tenho que fazer também, porque usa aquelas roupas e eu tenho que também, os meus filhos têm que ter a mesma coisa. Então vivemos nesta urgência de ser para agora ou para ontem. E cada vez mais infantilizados, cada vez mais carentes de sentido. Porquê? Porque vivemos para as coisas e vivemos para o momento presente, esquecendo do grande plano da vida. E atenção, que não estou a falar apenas para um psicólogo cristão, que vê as coisas no grande plano da visão do cristianismo. Isto muitas vezes falha à contemporaneidade. Nós vemos os desastres ecológicos como se tudo dependesse do humano e realmente muita coisa depende da nossa ação, mas frequentemente o desespero que muitas vezes marca a contemporaneidade é desesperado porque é carente de fé e, por consequência, carente de esperança. Isto é um ponto importantíssimo na crise da contemporaneidade. E porquê é que queremos as coisas hoje ou até para ontem? Porque achamos que o amanhã não existe. Porque muitas vezes até podemos dizer Senhor, Senhor, mas eu pergunto-me que fé tem a pessoa que perde a esperança. Mas isso é outra guerra. Bom, então reparem, este texto do século XVI começa de uma forma extraordinária. E não é um texto de religião. Não é um texto de religião. É um texto de humanidade. É um texto de compreensão do casal humano. Então faz um pedido. A natureza efetua a sua operação pouco a pouco. É uma afirmação em jeito de pedido. Como quem? Tem paciência. Aguarda o tempo certo. Não te precipites. E veremos daqui a nada como isto é importante na vida dos casais. O não te precipites. O avança com cuidado. Mas avança com esperança, mas com cuidado. E o autor continua. E quero que tu atues assim. E sobretudo que a tua imaginação se conduza segundo a natureza. Ou seja, reparem, uma coisa que hoje em dia muita gente põe em questão. Às vezes há pessoas que dizem, nós não temos natureza, não existe uma natureza humana. Tudo acontece na interação, tudo acontece pela aprendizagem. Coisa mais errada. Existe uma natureza humana. Não tivéssemos um corpo. Nós somos corpo. E o corpo obedece a lógicas definidas e pré-determinadas. Se os nossos corações fossem todos diferentes, não haveria uma especialidade médica chamada cardiologia. Se os nossos pulmões funcionassem de modo diferente, não havia uma especialidade médica chamada pneumologia. E por aí fora. Na mesma medida, os nossos cérebros e os nossos corpos como um todo funcionam de formas expectáveis, de acordo com aquilo que podemos denominar de natureza humana. Então o autor do século XVI, numa época em que ninguém punha em questão a existência de uma natureza humana, afirmava e pedia, eu quero que tu atues e penses de acordo com a natureza. Ou seja, com o modo como as coisas são. Não é como eu quero que elas sejam, ou idealizo que elas sejam, mas como elas verdadeiramente são.
E deves ver segundo a natureza, graças à qual os corpos são regenerados nas entranhas da terra. Uma frase aparentemente enigmática, mas um psicólogo da contemporaneidade entende com tanta facilidade. Reparem, muitas vezes os sacerdotes, nas homilias de domingo, dizem que é preciso que a semente vá à terra, que apodreça, que morra. Ela não morre, mas a metáfora é perfeita. É preciso que a semente no escuro se transmute, se transforme. E sem este espaço de abertura para o escuro, podemos dizer para a dor, para a dúvida. E na vida do dia-a-dia de um casal há tanta dor e tanta dúvida e tanta expectativa agorada e tanta... Todos sabemos isso. Não é preciso continuar a enumerar. Ou seja, é necessário que nas entranhas da terra algo se renove. Um casal exige isso. O tempo necessário para que as coisas se renovem. Porque o amor do início, o eventual enamoramento do início, passa. Aliás, é muito engraçado. O enamoramento, do ponto de vista estatístico, não dura mais de 9 meses. Uma pessoa pode estar apaixonada, é o termo vulgar, e a paixão não dura mais de 9 meses. E é curioso, isto é em média, claro. Alguns casos é menos, outros casos é um bocadinho mais, mas também se ultrapassa os 9 meses torna-se uma obsessão. Quando a pessoa está apaixonada há mais de 9 meses, torna-se doentio. Mas é engraçado, 9 meses. O que é que acontece em 9 meses? Digam-me lá. Então a nossa biologia tenta acautelar as coisas de uma forma curiosa. Instancia ou propicia um afeto forte, um afeto, às vezes diria, irracional entre duas pessoas, para um objetivo muito claro. Que a cria, perdoem-me a expressão, que a cria possa nascer com um pai e mãe. Mas de facto, o enamoramento passa e logo a seguir a pessoa começa a olhar para o outro e vê, se calhar, coisas que antes não via. Bem, e o autor continua e diz-nos uma coisa curiosa. Então imagina tudo isso por meio da imaginação verdadeira e não fantástica. E eu traduzo isto. A imaginação verdadeira é aquela que emana da natureza das coisas. Já vamos falar nisso. A imaginação fantástica para o século XVI é a imaginação... Reparem, vou dar um exemplo. Por muito que eu queira voar, por muito que eu imagine que tenha umas asas e vá aqui para o topo da torre da igreja de Fradelos e pense pela imaginação fantástica que eu tenho umas asas e vou levantar voo. Vou levantar voo? Claro que não. Então não adianta julgar-nos que temos poderes e qualidades para além do que a natureza nos concede. Por isso é que o autor diz, eu quero que tu penses de acordo com a imaginação verdadeira. Como as coisas são, e não para além do que elas são. E uma vida a dois é o que é. Não é um paraíso. Não é a paz do sábado eterno. Uma vida a dois é bem conflituosa. Qualquer gabinete de psicologia, qualquer parede de gabinete de psicologia, se tivesse boca, falaria muito. Então reparem, estas são as imagens. Nós vamos analisar hoje até à 10ª imagem, mas quem olha para estas imagens, se não for a coisa bem explicada, isto parece uma fantochada do século XVI. Há coisas que nós olhamos daquele tempo, século XV, século XIV, século XVI, no caso concreto, e vemos aqueles textos e pensamos, meu Deus, aquelas pessoas não tinham cérebro e, no entanto, se calhar tinham mais visão do que nós. A primeira imagem é esta. Uma imagem que parece que não tem nada a ver com aquilo que vamos falar. Eu já vou traduzir esta imagem e vereis que isto tem tudo a ver com a vida a dois. Então vamos
com muita tranquilidade, perceber o que é que esta xilogravura nos mostra. Reparem, mostra-nos 4 estrelas. Para o século XVI, estas 4 estrelas tinham um significado óbvio. Os 4 elementos da natureza. Ar, fogo, água, terra. Significa que tudo aquilo que o autor vai falar é deste mundo. Não é de outro mundo. É desta terra. É daquilo do qual nós somos feitos. E é curioso porque hoje em dia a simbólica imagética pode estar um bocadinho em desuso em algumas áreas, mas nós continuamos... Basta ir a uma catedral, quando nós nos encantamos com aqueles vitrais fabulosos. Quando certas construções, para quem é da área da arquitetura, certas construções nos tocam a alma pela sua magnificência, pela forma como veiculam uma emoção, por exemplo. Então, o homem do século XVI mostrava o que pensava fundamentalmente, para além de textos magníficos, mas em imagem. Agora reparem outra coisa curiosa. Temos o Sol e a Lua, que têm um significado que ainda hoje para muita gente é muito fácil de descortinar. O Sol é o princípio do masculino, a Lua é o feminino. É uma coisa curiosa. Nós temos aqui uma fonte mercurial. O mercúrio é um metal extraordinário. É um metal que à temperatura ambiente está líquido. Para os homens do século XVI, este metal era um metal que fazia pensar, um metal líquido. É como se uma coisa que deveria ser dura se apresenta na natureza como líquida. É uma metáfora para a capacidade de as coisas tomarem a forma onde se encontram. Se eu verter mercúrio num vaso com uma determinada forma, o mercúrio ganha a forma do vaso. Da mesma forma, quando 2 pessoas partilham as vidas, ao fim de uns anos, são clones uma da outra. Às vezes, ao fim de 40, 50 anos de matrimónio, quando o matrimónio é feliz, o marido nem abre a boca, mas a mulher já sabe que ele quer o jornal. É quase como se uma simbiose existisse entre as 2 pessoas. É como se a forma de um tivesse se encaixado absolutamente na forma do outro. Há uma conexão tão visceral, tão profunda, que é ao mínimo gesto, a esposa ou o marido sabem o que o outro quer. Já não é preciso falar. Há uma verdadeira simbiose. Então, o que aqui está presente nesta fonte mercurial é justamente a possibilidade de 3 bicas diferentes se juntarem, coisas diversas se juntarem. As 3 bicas significam uma coisa curiosa. Uma bica significa o princípio masculino, outra bica significa o princípio feminino e a terceira bica, a água que unifica, que é o próprio mercúrio, que unifica tudo. Ou seja, é como se o autor do século XVI ponderasse a real possibilidade de uma união feliz a 2. Claro que qualquer pessoa que está enamorada não tem dúvida que aquilo vai dar certo. Só que, infelizmente, as estatísticas nacionais dizem que a percentagem de divórcios em Portugal é de 70%. 70%. É assustador. Bom, a imagem tem mais elementos, mas o que nos interessa considerar é a 5ª estrela que aqui temos, que parece uma coisa estranha. Então, não estamos a falar de 4 elementos da natureza, então para que uma 5ª estrela? Já veremos o que a 5ª estrela significa. Mercúrio, o deus Mercúrio, é representado por esta imagem que todos nós identificamos das farmácias. Certo? Ou seja, na imagética da cura e da salvação, nós temos isto. Mas não interessa agora considerar, é só para percebermos que, de facto, o que interessa é
o lado positivo desta obra. Vamos então começar agora verdadeiramente na dinâmica A2. O autor representa o masculino vestido com trajes reais e o feminino vestido com trajes da realeza também. Temos um rei e uma rainha. Significa que uma relação a dois é uma coisa importante. Não é uma coisa despecienda que podemos simplesmente negligenciar. São Paulo, que já tinha 20 e muitos anos, era olhado de lado porque ainda não tinha esposa. E as pessoas do seu tempo pensavam, então este homem com esta idade ainda não tem esposa. E olhavam com desconfiança. Claro que a missão dele era outra. Mas uma coisa é curiosa. O autor deste livro apresenta a relação a dois como algo de importante. Algo que tem que ser pensado com cuidado, com dedicação. Algo que exige de nós atenção. E reparem uma coisa curiosa. Nós temos verdadeiramente um rei e uma rainha numa posição curiosa. As mãos esquerdas estão dadas. Eles estão com as mãos esquerdas entrelaçadas. Onde é que se coloca a aliança? Significa o quê? O lado esquerdo simboliza o lado do afeto. O lado esquerdo significa o lado do amor profundo. Não é da razão, não é da inteligência, é da afetividade ou do inconsciente, se quisermos. Então é engraçado que o autor representa o rei e a rainha que têm uma conexão profunda. São duas pessoas que começam uma relação com, diz-se hoje em dia, com química. Há química entre eles. Há uma conexão que está ali. Mas é curioso que, apesar de isso existir, as mãos direitas, o que é que fazem? Empunham uma... A mão direita tem uma rosa. O que é que acontece no namoro? O que é que as pessoas fazem no namoro? Oferecem flores. Ou seja, tentam dar, naquele espaço de tempo, o melhor de si próprios. No fundo, é uma espécie de publicidade ao próprio. Olha, eu sou uma pessoa valorosa. Vale a pena ficares comigo. É uma espécie de publicidade, como a que vemos na televisão ao TID e outros produtos, em que dizem, não, o meu produto é que é bom. Compra o meu produto. Vai lavar mais branco que os outros. No namoro, não é um ato de sedução mútua, em que os parceiros criam verdadeiros cenários para encantar a presa. Às vezes é mesmo isso. Às vezes é isso que acontece. Alguém fica preso numa campanha publicitária fraudulenta. Porque depois do casamento a vontade que alguns têm é devolver à proveniência o produto por deficiente. Mas é curioso que o autor do século XVI previa que a primeira parte, o início de uma relação a dois, fosse uma relação de flerte, em que cada um tenta encantar o outro com as armas que tem. E nestas guerras, às vezes as armas são terríveis, porque se usam todas e mais algumas com consequências muitas vezes danosas. Uma delas é quando se tenta captar o outro com uma gravidez, por exemplo. Há muitas senhoras que tentam apanhar o parceiro engravidando. Normalmente, eu diria, quase sempre não dá certo. Portanto, as armas que se usam nestas fases nem sempre são as mais indicadas. Porque a verdadeira arma, diz-nos o autor do livro, isto são versões alternativas, a verdadeira arma é a transparência. Então é curioso. A terceira imagem apresenta o rei e a rainha na mesma posição, praticamente, mas desnudados do quê? Das farsas, das mentiras. É como se houvesse a necessidade de cada um dizer-se, olha, eu sou isto. Tenho estes defeitos e estas qualidades, estas virtudes.
e contra-virtudes. É interessante porque, de facto, quando uma relação ultrapassa ou passa para além do namoro e começa a encaminhar-se para o eventual noivado, mau é se os segredos e as mentiras continuam. Porque isso vai dar torto necessariamente. Então é interessante, porque aqui vemos o rei e a rainha nesta posição, desnudados, abertos um ao outro. Mas reparem, há uma coisa interessante. Lembram-se da quinta estrela? Como é que está aqui representada? Uma pomba. Na imagética cristã, o que é que a pomba significa? O Espírito Santo. É como se toda esta lógica fosse uma revisitação de algo que dizia o autor no início, que é da natureza, que é da vida como ela é. E a vida como ela é tem também o lado espiritual. Esta vida dos 4 elementos não é puramente matéria. É matéria animada. É matéria espiritualizada. É como se esta lógica fosse desejada pelo próprio Deus. Por que não dizê-lo? É interessante vermos então que a sedução continua, mas eles já têm as mãos na flor, já começam a absorver o outro, a verdadeiramente mesclar-se com o outro. Estas fitas dizem o seguinte: o rolo de papel acima do rei Sol declara: ó Lua, permite-me ser teu marido. Ele solicita. Enquanto o da Lua diz: ó Sol, eu devo-me submeter a ti. Não estamos aqui a falar de questões de obediência, mas em questões simbólicas. Porque todos nós temos dentro de cada um de nós o princípio masculino e feminino. Um homem pode ser terno, uma mulher pode ser austera. O princípio do Sol e da Lua habita-nos. Uma mãe não pode ser só a ternura e a aceitação de tudo o que os filhos fazem. Também tem que dizer que não. Um pai não tem que ser sempre o que castiga, também pode ser o que beija, o que abraça e o que mima. Então significa que dentro de cada um de nós, os princípios simbólicos do lado solar e do lado lunar existem. Portanto, quando a Lua diz: ó Sol, eu devo-me submeter a ti, significa que o lado do afeto se deve submeter ao lado da razão. Isto é verdade numa relação a dois. E o povo tem uma expressão brutal. Não existe o amor e uma cabana. Meu Deus, alguém que perdeu agora as esperanças. Como são maus os psicólogos. Mas reparem, um amor sem uma logística não funciona. Não basta gostar. É preciso que exista a estrutura que propicie que aquele amor perviva no tempo. Então é por isso que ela diz: eu devo-me submeter a ti. O afeto deve-se submeter à racionalidade das coisas. Há coisas que não são racionais. E por muito que eu goste, não fazem sentido. É nesta simbólica que o texto vive. E a pomba suporta a inscrição. É o espírito que vivifica. É como se uma relação a dois, se não tiver este lado profundamente espiritual, eu diria que está quase sempre fadado ao insucesso. Uma relação a dois, se não tiver esta vivência de profundidade, é apenas uma parceria, por norma fadada ao insucesso. Quarta imagem. Não é exatamente um jacuzzi. É uma coisa curiosa. Na quarta imagem, nós vemos que o rei e a rainha estão na tal fonte mercurial. Quando um casal de enamorados já está completamente entregue um ao outro,
Vejam, o que é que acontece? As pessoas dizem, vamos ao nosso café. São os nossos circuitos, os passeios que são só deles, como se os outros também não tivessem a andar por ali, mas tudo bem. Mas as pessoas têm espaços quase que são sagrados. É a nossa vivência ali, é o que nós fizemos acolá, o que fomos visitar acolhi, é o que não sei o quê. É como se as coisas tivessem contextos determinados. E é ali que o amor existe. É como se o casal tivesse que se proteger do mundo. Porque aquilo é que é sagrado. O mundo é profano. Então eles vivem naquele contexto, ao ponto dos amigos dizerem: caramba, agora que tu tens essa namorada, nunca mais apareceste no café. Caramba, o que é que ela te faz? Ou vice-versa, que as pessoas são acusadas de estarem a abandonar os amigos, a família. Mas essa é uma fase que faz parte. Também faz parte. É preciso que um casal verdadeiramente, numa fase inicial, seja aquilo, uma unidade em teste. Porque às vezes não passam desta fase. É preciso que eles se testem em permanência, em constância, testando-se nos limites também. Então essa fase é uma fase necessária. Mas até aí não há mistério, não há segredo. Provavelmente todos os presentes passaram por essas circunstâncias. Reparem, não é à toa que as basílicas têm, por exemplo, esta fonte da Basílica de São Clemente de Roma. Reparem como é exatamente uma fonte mercurial. Quase que não há mosteiro ou basílica que não tenha uma fonte com esta configuração, que tem esta simbólica. Nós passamos muitas vezes nas igrejas, nos conventos, nos mosteiros, olhamos para estas construções, achamos muito bonito e esquecemos que elas significam coisas profundas. E se nós soubermos interpretar isto, quando olhamos para uma fonte mercurial, lembramos-nos da história do amor humano e também do amor divino, como é óbvio. Esta imagem, espero que o Padre Jorge não a censure. E como ele vê mal, está salvaguardado. Naturalmente que na vida a dois, aliás, é engraçado que os autores daquela época, uns mais púdicos do que outros, representam o coito de formas diferentes. Aqui está uma representação do ato sexual de uma forma até bastante explícita. Mas há versões do Rosário dos Filósofos que têm uma representação mais, diria eu, mais suave. Por exemplo, esta. Temos um leão a afundar na lua. O leão, a simbólica do leão é a simbólica do masculino. A lua é a representação do feminino. Então temos aqui o autor a representar a mesma noção de uma forma mais suave. Mas vamos ao original. E há uma simbólica muito interessante nesta imagem, para além do que aquilo representa explicitamente. O que significa que quando um casal verdadeiramente se junta, já como casal, aquela relação não acontece em espaços contidos, ou seja, já não é o mundinho que é o nosso. É como se o amor se expandisse para a natureza. É como se o universo se transfigurasse no amor humano. E alguém que verdadeiramente ama vê o mundo como uma extensão de si próprio. Há esperança. Até as cores são mais vivas. Parece que as flores florescem mais depressa e a primavera chega mais rápido. Não é que chegue, mas para quem ama, sente que toda a natureza é o seu espaço. Já não é o casal que está ali circunscrito a um contexto. É como se tudo na vida tivesse a ver connosco. E tudo faz sentido, e a vida é um encanto, e tudo é permeado de sentido, de felicidade e de simbólica profunda. Agora, uma coisa muito interessante. Reparem, temos, uma vez mais, o rei numa posição superior e a rainha numa posição inferior.
puramente simbólico. É exatamente aquilo que na xilogravura anterior dizia o princípio lunar, que eu me submeto a ti. Ou seja, por muito enamorado que eu esteja, eu não posso abandonar a racionalidade. O que é que nós muitas vezes observamos quando os enamorados estão enamorados? Muitas decisões absolutamente desastrosas, para não dizer loucas. E quanto sofrimento acontece na sequência de decisões danosas. E frequentemente quem é que vai pagar a fatura? Os filhos. Certo? Quando os casais verdadeiramente não são. Bom, mas é curioso que quando se atinge o clímax, o ponto mais alto da afetividade, o que é que podemos esperar? Se atingimos o ponto mais alto, e se mais alto não há, o que é que vai acontecer? Começa a rotina do dia a dia. As contas têm que ser pagas. Um despedimento que acontece, uma depressão de um dos membros do casal, uma doença de um filho, uma circunstância improvável. Começa aquilo que em latim se chama nigredo, que significa escuro. Simboliza que depois do clímax, aquilo que vem não é bonito. Infelizmente, nos casais, as pessoas parece que casam para serem eternamente felizes. E afirmam, eu quero ser feliz, faz-me feliz. E o outro diz, sim, vou-te fazer feliz para sempre. É muito tempo, não é? É muito tempo. Sempre está para além da vida humana, que tem limite. O sempre não existe para o humano. Nós temos um fim. E tudo tem um fim. O momento de felicidade que a Díades experimentava, invariavelmente, termina. Quanto mais não seja na cotidianidade de um casamento. No dia-a-dia, rotineiro, que vai massacrando a paciência dos intervenientes. Mas é interessante porque estas pessoas do século XVI, que neste aspecto eram bem mais previdentes do que nós, sabiam que essa fase era necessária. E esta obra diz-nos isso mesmo. Depois do culminar esse ponto máximo, o que é que vem? Reparem, eu gosto até muito da expressão em francês para veicular o próprio orgasmo. La petite mort. A morte pequenina. É como se depois daquele ponto tão grande, o que é que vem? Uma espécie de morte. De morte do que era vivo. Do que era pujante. É que é ou não é o que acontece na vida de um casal? Alguém está permanentemente apaixonado e namorado, para além dos obsessivos, que depois tornam-se predadores e normalmente as coisas dão torto. Então, de facto, o nigredo é, ou como diria São João da Cruz, a noite escura da alma. É algo invariável numa relação a dois. E ninguém pense que é tudo luz, porque as trevas vão acontecer. E é interessante porque essa é a fase em que as pessoas têm pela primeira vez oportunidade de se olharem para si próprias. Porque se calhar até ali era o outro que me significava a vida, era o outro que me transmitia a felicidade, a realização. Tu és a vida da minha vida, diz a esposa muitas vezes ao esposo no casamento. Tu, e ele dirá algo semelhante, sem ti eu não sei viver. Uau! Meu Deus!
Claro que depois a vida vai provar que não é bem assim. Mas é uma coisa interessante, porque realmente quando finalmente já não é o outro que significa a vida da minha vida, eu tenho uma oportunidade de olhar para mim próprio. E começar a perceber que afinal a vida da minha vida não está lá fora. Está em mim. E que o outro depende da vida em mim. Que se eu quero ser feliz a dois, eu tenho que estar bem. Não é nenhum egoísmo, pelo contrário. Egoísmo é exigir do outro que me torne feliz. Isso é egoísmo. Porque estamos a colocar no outro um peso insuportável. Ninguém faz ninguém feliz se o próprio não estiver bem. E é justamente nesta fase que esse Nigredo propicia justamente esse abrir de olhos. É finalmente abrir os olhos e perceber que afinal não é naquela vida, porque ninguém pense que o matrimónio é um mar de rosas, que não é o outro que me faz feliz se eu não estiver bem. Então, o autor do século XVI, que de pouco inteligente tinha muito pouco, e com uma inteligência fabulosa, representa a sexta gravura como um ser bicéfalo, porque trata-se de um casal, são duas cabeças, mas isto trata-se de uma urna. Está morto. Morreu. Mas não são duas pessoas. É um corpo com duas cabeças. É um casal com duas pessoas. Um casal, duas pessoas. Mas é um casal. Infelizmente, nesta fase, normalmente aqui atinge-se o décimo... vá lá, aquelas grandes crises do 7º ano, 8º ano de casamento. Normalmente não é no 7º e 8º ano que as pessoas se divorciam. É depois das sequências e das sequelas de tanta dor e desentendimento e faltas de respeito e gritos. Normalmente é no 10º ano que o divórcio acontece. Nono, 10º. Ali tu ouvi, já estamos. Muito bom. Muito bom. Depois posso dar a morada do meu consultório. Ah! Eu estava a brincar. Do 17º. Oh, meu Deus, também há crises aí. Adiante. Muito bom. Bom, felizmente crise, aliás, a palavra crisis em grego, significa oportunidade. Um tempo propício para. Uma coisa interessante. Porque uma crise pode ser vista como um desastre ou um momento de renovação. Isso é que é importante. Bom, mas então vejam, o casal está morto. Está na tumba. Mas a tumba não está seca. O caixão não está seco. O que é que vemos no caixão? As tais águas mercuriais. Que o autor do século XVI, que de burro não tinha nada, simboliza como uma possibilidade verdadeira da interconexão do masculino e do feminino. E o que é que eu disse no início a propósito do agricultor? O agricultor que hoje coloca a semente na terra, amanhã vai poder colher? Não é amanhã. Tem que dar tempo ao tempo. Então o que é suposto? Se nós pensarmos de acordo com a natureza, lembram-se do pedido do autor no início do texto? Eu quero que atueis de acordo com a natureza, com a imaginação verdadeira e não a imaginação fantástica. Porque a imaginação fantástica, os bichinhos e as minhocas que muitas vezes as pessoas têm na cabeça, o que é que diriam nesta fase? Bom, isto já não tem nada a ver, já há faltas de respeito, as coisas já não funcionam, o que é que nós devemos fazer? Olha, tchau, já fui. E muitas vezes são as próprias famílias e os amigos que dizem: não atures mais isso, por amor de Deus, tu mereces melhor.
E toda a pressão, muitas vezes da família, do contexto, leva a que realmente o desenlace aconteça. Mas o autor diz-nos que se tivermos a paciência suficiente, não é uma certeza, porque também o agricultor pode chegar ao tempo da colheita e ver que uma praga deu cabo da sua plantação. É um risco, naturalmente. Tudo na vida é um risco. Mas às vezes, ainda bem que assim é. Mas uma coisa é certa, de acordo com o expectável, se o casal não desistir logo aos primeiros embates, o que é que podemos esperar? Que talvez aquelas águas mercuriais permitam verdadeiramente aquilo que na segunda imagem nós observávamos, as mãos esquerdas dadas. Que o afeto que está em segundo plano e não ao nível da consciência, porque nós funcionamos sempre em dois planos, o plano da consciência e o plano do inconsciente. E muitas vezes parece que não existe nada num casal, mas há um afeto profundo que ainda os une. E por isso é que eles estão representados como um só corpo com duas cabeças, ainda que eles sintam que estão mortos. Então, se o tempo for o suficiente, o que é que talvez se possa esperar da vida desse casal? Aqui há uma coisa curiosa, que parece que que nasceu um filho. Não nasceu filho nenhum. Ali o que é que nós observamos? É um menino, um rapazinho, que ascende aos céus. Ainda não. Ainda não. Aqui o que é que acontece? Não se esqueçam que estamos a falar de uma simbólica do século XVI, que às vezes é difícil de compreendermos, é normal, é natural. O menino representa o princípio masculino, o princípio solar, ou seja, a razão das coisas, a racionalidade. Que muitas vezes o casal, quando se sente morto, o que é que pensa? Nada disto faz sentido. Isto é irracional, vivemos uma vida irracional. Irracional aos olhos dos outros, obviamente. E se calhar aos olhos deles próprios, também. Mas existe a possibilidade de que essa racionalidade profunda possa ser renovada. O autor representou por uma nuvem. Se está lá em cima, o que é que significa? Quando nós dizemos que quando morremos, o que é que nós dizemos às criancinhas? Quando morremos vamos para onde? Vamos para o céu. Então, o que é que, quando nós dizemos o céu, estamos a dizer o quê? O lado espiritual. Esteja lá em cima ou lá em baixo, não interessa. A localização não interessa, mas a simbólica é sempre essa. Não é? Os que vão para o inferno vão supostamente para o fundo e os que vão para o céu vão para o céu. Mas é essa simbólica que interessa. Não importa os sítios, não estamos a falar de localizações, estamos a falar de um simbolismo. Então, essa razão tem que sair e ser espiritualizada. É por isso que muitas vezes um casal, quando tem uma crença religiosa, uma fé, às vezes o casal se salva. Porque de alguma forma sabem que algo maior pode contagiar aquela díade, aquela parceria. Portanto, o autor do século XVI, no fundo, o que é que pedia? Paciência, tempo e fé. É por isso que era tão importante que os casais não abandonassem a crença nas fases mais negativas do seu matrimónio e da sua relação a dois. Porque muitas vezes é aí que vamos buscar o significado profundo das próprias penas e dos próprios sacrifícios e da desorientação pelos quais eles estão a passar. E se o tempo for o tempo certo, atinge-se o chamado albedo, outra palavra em latim, não tivesse o livro escrito em latim, que significa esbranquiçado. É o que vem depois da morte. É a luz, é a clareza. Então é interessante porque se o casal permitir com respeito, não é à toa que ali está simbolizado um casal morto. Eles não estão vivos a gritar um com o outro. Estão numa atitude de respeito. A morte ali também significa
a aceitação do momento com... Eu vou usar uma palavra que, infelizmente, cada vez menos ela existe: educação. Num casal é necessário educação, aceitação, compreensão. Compreensão de que aquele tempo faz parte e que passa. Infelizmente as pessoas julgam que não passa, por isso desistem. E muitas vezes temos um dos parceiros que até sabe que passa, mas o outro não sabe que passa e esvoaça. E fica este a lamentar-se, porque até poderia ter dado certo. Bom, então a oitava gravura é esta, o que simboliza que, se o tempo for o suficiente, essa racionalidade vai regressar ao cadáver e vai vivificar o cadáver. Mas há uma coisa engraçada. Quando as pessoas se apercebem de todas estas lógicas da vida, o autor representou aqui a morte. A morte. Porque às vezes nós vivemos como se a morte não existisse. E frequentemente é com 40, 50 anos que as pessoas dizem: eu não te quero mais, ainda tenho muito tempo pela frente, ainda hei de arranjar quem goste de mim. 40, 50, andam ali a saltitar de amor em amor, esquecendo-se que o fim implacável se aproxima. Coisa engraçada. Texto do século XVI, a considerar estas nuances todas da vida. Uau! Então reparem, se as pessoas perceberem que no curto espaço da vivência de uma vida, afinal, há espaço para a paciência, para a aceitação, para a compreensão, como diziam, regressa a racionalidade ao casal e há uma revivificação. É como se de repente tudo, afinal de contas, fizesse sentido. Mas esta 10ª imagem, e é a última, o que é que manifesta da vida de um casal? Uma coisa extraordinária, reparem. Até agora era a racionalidade masculina que reinava. O ponderar sobre as coisas. Mas neste momento, o casal está assente em que princípio? Princípio feminino. Eu agora gostava de vos ouvir. O que é que se entenderá por princípio feminino? Como é que um casal pervive enquanto casal? É com o homem sentadinho na sala, de perna traçada e a beber uma cerveja, e a mulher na cozinha a fazer-lhe as salsichas? Muito bem. É quando o casal percebe que os dois têm as mesmas responsabilidades, têm as mesmas obrigações. Claro, cada um com as suas circunstâncias e com as suas capacidades e com as suas necessidades, etc. Mas aqui está o princípio profundamente terreno da aceitação das coisas como elas são. Reparem que tudo começa dentro de 4 estrelas, ou seja, tudo acontece no mundo real. Então o casal só vive se tiver os pés assentes neste princípio profundamente feminino. Mas infelizmente muitas vezes nós pensamos em termos de papéis e de funções. Tu tens que representar um papel e se não representas o papel, saltas. A expressão é esta, que eu ouço muitas vezes em consultório. Ai, não representas o teu papel, não fazes o que te é devido, saltas. Assustador. Ok, isto é um bom início para o debate, se for o caso. Muito obrigado. Então agora espaço aberto, alguma questão, queiram colocar, porventura alguma dúvida desta exposição. Quem quer ser primeiro, a primeira vítima, a terapia familiar? Ninguém precisa de terapia familiar, não?
Ninguém quer dar parte fraca. Oh, ora que bem. Por favor. Realmente, a realidade é a realidade atual, não é? Infelizmente. E na realidade é isso mesmo que acontece. Quando um casal, não é um casal, não é? Um tem essa consciência que não está bem e diz ao outro. Sim. Só que o outro, na vista dele, aos olhos dele, está tudo bem. E diz mesmo, vamos procurar ajuda. Não, eu estou bem, não necessito de ajuda. Então, depois... Numa situação como essa, o que é que se demonstra? A comunicação do casal é saudável? Ou seja, há uma ausência de comunicação até. Porque no fundo são dois monólogos. Um afirma uma coisa e o outro afirma o oposto. E depois, dentro dessa situação, lá aceita para agradar. Não é o que Interessante. Muitas vezes aceitam para agradar. Muito bom. não é isso que na realidade não quer, mas depara-se com a vida da família, casal. Exatamente. Há necessidade disso, recorre-se, e naquele instante que o psicólogo ou o terapeuta que está a dar a consulta fala, toca nas feridas, certo? Essa pessoa não está preparada. Então, qual é a reação? É bater a porta. Falta de educação. E depois Muito o bom. outro diz assim, o que é que eu posso fazer mais? E no meio disto, há filhos a sofrer. E no fundo, nós mulheres, não é que os homens não têm os mesmos sentimentos, nem nós. Sim, percebo. Cada pessoa é como é, cada ser humano é como é. Mas nós mulheres temos muita sensibilidade e conseguimos ver além do que é no fundo a realidade. Muitas vezes o pai se calhar preocupa-se com outras coisas, com amealhar, ou trabalhar, ou ter, e a mãe já não. Está preocupada em ser, em dar o melhor dela, em dar a atenção, o que o pai podia dar não dá. Então a mãe quer substituir isso tudo, quando na realidade ninguém substitui muito. Exatamente. E muitas vezes, Uma mãe que tenta substituir está a ser boa mãe? Não. porque não pode representar os dois mães, Exatamente. porque cabe a cada um deles fazê-lo. Exatamente. Mas, muitas vezes, inconscientemente ou conscientemente, tem que tomar essa postura, não é? E ser forte, mostrar ser forte. Mas, no fundo, uma criança também tem sentimentos. E, independentemente da criança, As crianças são esponjas emocionais e conseguem detectar as ínfimas alterações do estado de humor dos pais. e não adianta dizer a uma criança que está tudo bem, quando na realidade eles próprios sentem, Que não está. podem não ver, mas sentem que não, que estão a mentir. Verdade. Isso não é bom. Mas eu pergunto, e gostava de obter uma resposta, como ajudar nessas situações. Porque é isso que a gente fica frágil. No fundo, torna-nos frágeis. Queremos ajudar alguém. Não sabemos Excelente pergunta. Excelente pergunta. Reparem, todos ouviram? Este vídeo, e respondendo à questão, este vídeo apresenta-nos uma mulher com uma sensibilidade grande, que até tenta aproximar-se do marido, chamando a atenção para uma necessidade. Vamos procurar terapia. Vamos solicitar ajuda. Vamos fazer qualquer coisa. Mas há um momento em que essa racionalidade falha. E ela fica, vamos usar uma palavra sem nenhum tipo de preconceito, ficou histérica, certo? E bate a porta e replica o comportamento histérico que o marido anteriormente tinha. Histérico é uma palavra utilizada em psicologia, sem nenhum pudor, e tanto é aplicável a homens como a mulheres. Apesar da etimologia da palavra, tanto podemos utilizá-la com homens ou com mulheres. Significa que muitas vezes nos casais falta a racionalidade, aquilo que eu falava, o princípio solar que deve reinar em cada momento do casal. Porque às vezes o que é que acontece? Só se tenta salvar quando o casal já está praticamente em ruptura absoluta. E não houve todo o processo que deveria ter antecedido e evitado o problema. Porque, lamentavelmente, há muitos casos que até vão aos nossos consultórios de psicologia, mas que, no fundo, infelizmente, já não têm solução.
e que muitas vezes o psicólogo só tem uma função, é ratificar a morte daquela relação e muitas vezes para salvaguardar os filhos, com muita dor da nossa parte, nós aconselhamos a separação. Para um bem maior que são os filhos. Porque muitas vezes um processo de renovação do casal iria exigir tanto tempo. Não se esqueçam que as coisas não acontecem na imaginação fantástica, como dizia o autor, mas na imaginação verdadeira. É no tempo certo. Às vezes há relações, há casais, que para se renovarem seria necessário tanto tempo que esse tempo não está disponível para o casal. Porque existem filhos que, se forem sujeitos a tanto drama, eles vão ficar doentes. Portanto, primeiro aspecto, na resposta que lhe estou a dar, nem sempre é possível ajudar. Segundo aspecto, quando é possível? É possível quando, para além da relação a dois, muitas vezes, e agora não é à toa que eu estou a falar numa paróquia, quando existe, por exemplo, uma crença religiosa nos dois, e os dois até fazem parte de uma comunidade. Por isso é que é tão importante o papel das comunidades. E por isso é que é tão importante nas paróquias se renovar a lógica do cristianismo primitivo, em que eram as comunidades que muitas vezes se ajudavam e entreajudavam, em que eram os outros casais que iam bater à porta do casal desavindo e dizer-lhe: não senhor, vamos lá resolver isto. Mas na sociedade individualista que nós vivemos, o que é que nós muitas vezes dizemos? Sei lá com eles, não nos vamos meter. Como é que é aquela expressão? Entre marido e mulher, que ninguém meta a colher. Individualismo absoluto. Outro aspecto na solução, a pressão social ou a pressão comunitária, que vai introduzir um princípio de racionalidade no casal. Porque o casal, quando chega a este ponto, nem ele nem ela tem racionalidade capaz de verem, de perceberem futuro. No fundo são dois monólogos. O que aqui nós assistimos são dois monólogos. Ele fala, ela fala, mas ninguém se ouve. Verdadeiramente não se estão a ouvir. É indiferente que digam alhos ou bugalhos. É a mesma coisa. Então o papel das comunidades. O papel de alguém com ascendência, por exemplo, um sacerdote. Um psicólogo tem muitas vezes esse papel. Quando chama a atenção de uma forma muito veemente. Quantas vezes em consultório eu levanto a voz? Perante os casais. Alguns deles mais velhos do que eu. E que eu digo: tenham juízo, por amor de Deus, estão aqui a proceder como dois canalhos. E observo o olhar esbugalhado normalmente do homem, como quem: o que é que este fulano está aqui a... Mas muitas vezes temos de ter este papel muito vigoroso, muito viril, muito racional, para que depois o afeto possa se implantar de novo. Então, o aspecto clínico, terceiro aspecto, o aspecto clínico. E, finalmente, confiar que ainda existe afeto, porque às vezes já não existe. E basta que não exista o afeto verdadeiro de um deles. Aquilo que de início nós víamos, o rei e a rainha com as mãos esquerdas dadas, é preciso que isso ainda exista. Porque muitas vezes os casais entendem-se racionalmente, puramente racionalmente, mas já aquilo não tem espaço, não há nada. O amor morreu. Então, quando nós percebemos que o amor morreu, não vale a pena insistir. Com todo o respeito pelo casamento que é eterno, por tudo isso que se possa dizer, às vezes não há nada a fazer. Portanto, claro que cada caso é um caso, felizmente cada caso é um caso, e estou aqui a tentar generalizar uma pergunta extraordinariamente pertinente, que com casos concretos, por exemplo, aqui, vamos imaginar que isto era um caso real. Nós vemos ali que ainda existe afeto. Qualquer pessoa que observe esta situação e esta cena se consciencializa que ali existe afeto. Há uma preocupação genuína dela, ainda que muita infantilidade. Há uma dor genuína nele, ainda que há alguma doença no meio, alguma patologia. E os miúdos a sofrer. Num caso como este que eu apresentei, claro que há solução. No caso dele, teria que passar por uma solução medicamentosa. Estamos a falar de alguém num processo dissociativo, num processo de depressão, o que fosse diagnosticado do ponto de vista clínico, e ao mesmo tempo uma terapia de casal que unisse aqueles dois, porque existe afeto. Senão não havia dor.
Portanto, cada caso será um caso, obviamente, mas insisto agora no papel das comunidades. E nós estamos aqui numa comunidade, é numa paróquia. E fomentar aquilo que no início do cristianismo foi tão importante, que as comunidades de base, em que as pessoas partilhavam da vida e não tinham medo, porque reparem bem, se há coisa que o Rosário dos Filósofos nos ensina, é que as dinâmicas humanas são iguais em todos nós. Todos nós passamos pelos momentos de alegria, de encantamento e pelos momentos de desencantamento. Não pode haver vergonha de pedirmos ajuda. Não pode haver vergonha em dar ajuda, porque todos passamos pelos mesmos processos, pelos mesmos mecanismos, pelos mesmos dramas, pelas mesmas inquietações. Então, se tudo é humano, se tudo é a natureza humana, era em comunidade que as coisas deveriam ser verdadeiramente resolvidas, com o apoio dos mais velhos. Aquilo que no passado as tribos propiciavam, quando os anciãos tinham um papel importante e chamavam a atenção aos mais novos, do que deviam chamar a atenção. Hoje olhamos para a sabedoria dos velhos com desprezo, infelizmente. Como se eles não tivessem um papel de serem o repositório da sabedoria. Aquilo que eu vos estou a transmitir é uma sabedoria do século XVI. Muito antiga. E tão viva, tão moderna, tão contemporânea. Portanto, insisto na ideia, não é à toa que estamos numa comunidade, e quando o Padre Jorge me convida para falar para uma comunidade de fradelos e afins, é no sentido da comunidade. E muitas vezes é em comunidade que tanto drama e tanta dor conjugal se podia diluir e dissolver. Quando o vizinho do lado, que pode no meio de uma discussão bater à porta e ter a coragem de o fazer, coragem, e dizer, meus senhores, vá. E não é por uma questão de ruído que estão a fazer, é chegar lá, nem que seja às 4 da manhã, bater à porta e dizer, deixem-me entrar para vos ajudar. E às vezes uma atitude destas pode salvar um casal. Bom, não sei se respondi, muito mais poderia dizer, mas para dar espaço a outras perguntas. Não, vou fazer um comentário ao filme relativamente a este casal. Eu acho que, e a minha opinião, que a maior parte, ou pelo menos os problemas dos casais, eu acho que a base de tudo, independentemente de ser ou falta de dinheiro, ou de emprego, ou por outra situação qualquer, mesmo acho que a falta de comunicação. Sem dúvida. Acho que aí é que está o problema das Sem dúvida. conflitos. Neste caso, é evidente que ele está em depressão, mas acredito, isto é o que está evidente, porque acho que isto é só a ponta do iceberg, porque se for em terapia de casal, de certeza que há Muita coisa depois vem ao de cima, claro que sim. falta de comunicação. E mesmo entre muitos casais, eu acho que casais e filhos, acho que o problema está mesmo aí, que é a comunicação, a própria comunicação não é boa. Eu falo contra mim, porque acho que todos fazemos assim. Se temos alguma coisa, nós dizemos assim, chegas sempre atrasado. Nunca devo usar este termo, chegas sempre atrasado. Exatamente. A mesquinha. Acho que este tipo de comunicação, que eu pelo menos não gosto de ouvir, faz sempre isto, ou é sempre a mesma, ou... Eu acho que esta comunicação é que faz-nos acumular. Ficamos sempre naquela fórmula de encantar o outro sem nunca verdadeiramente nos revelarmos. E muitas vezes no casal, o outro faz qualquer coisa que eu não gosto, mas para não ofender, para não dizer, deixo passar um dia, 2, 10, 100. Acho eu, por isso é que está na base do iceberg. Num casal destes, eu acho que fazemos... Há muitos casais que não passam daqui. Muitos problemas iam vir ao de cima. Exatamente. Eu acho que o problema mesmo dos divórcios e de tudo é mesmo a falta de comunicação. Sem dúvida, concordo. Acho que é o que está Concordo. em conflitos familiares, que é um tipo de conflitos. Agora, às vezes, desistimos de comunicar. Acabamos por... Comunicar. Ou tentarmos, se vimos que outra pessoa não está interessada em comunicar, acabamos por ficar e deixarmos acumular. Eu acho que este casal tem mais problemas que não é só falta de emprego. E, efetivamente, chega a um ponto que pode deixar de haver afeto. Quando há afeto, depois aí já há desinteresse em comunicar. Exatamente. A falta de comunicação, invariavelmente, e é importante dizê-lo, a ausência de comunicação leva à efetiva morte do amor. E o amor, uma vez morto, não é recuperável. Isso é um facto. Muito, claro que não convém dizer nem sempre nem nunca, não é como se costuma dizer, mas
Do ponto de vista estatístico, eu diria que uma vez o amor acabado, acabou. E ainda bem que acaba. Significa que abrem-se portas para relações mais saudáveis, eventualmente. Mas a falta de comunicação, sim. É como se os casais não passassem do número 2. De 10 passos possíveis, não passam do 2. O que é terrível. Significa que nem sequer verdadeiramente casal aconteceu. Porque nem sequer chegaram ao ponto de serem um ser com duas cabeças, não é como nós observamos, duas cabeças e um corpo só. Se ainda são 2 é porque nem sequer casal existe. Verdadeiramente. Sim, quando há comunicação, às vezes falamos, mas não falamos. Às vezes é isso. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Posso, Claro que sim. mais uma vez, obrigado. Tive a oportunidade de ver a primeira intervenção e este também. Obviamente estamos a falar de uma coisa do século XVI, mas o ser humano é muito mais antigo que isso. Por isso até nem é uma reflexão tão antiga. Não, muito bom. Isto é uma súmula, ao fim e ao cabo é uma súmula de muito do pensamento humano. O ser humano, naquilo que é a sua gênese, o homem saía para caçar e a mulher tomava conta das crianças. Por isso não é uma coisa da atualidade, é uma coisa que está na gênese. E o que hoje se quer pôr de tanta igualdade, de tanto imediatismo, tornar o homem igual à mulher, isso não é Sim. não é possível, ainda Não. que seja política, demagogia ou o que for. Ideologia. É ideologia. Mas é demagogia. Também. Mas, de qualquer das formas, isto para dizer que enquanto o homem souber que a mulher existe e enquanto a mulher souber que o homem existe, naquilo que são a sua condição, Que são diferentes, condições diferentes. Daí a simbólica lunar e a simbólica solar. mas é importante que tanto o homem reconheça isso na mulher como a mulher reconheça isso. Sem dúvida. Daí a exigência da comunicação. Mas ao mesmo tempo de eu colocar no lugar do outro. Sem dúvida. Que aquilo que eu encontro de bem em mim também terá que ser aquilo que eu encontro de bem no outro que está, não é? E parece-me que a posição de me pôr no lugar do outro vai-me fazer com que eu seja melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Obviamente isto é muito bonito de falar. No dia-a-dia às vezes não é bem assim. Há questões de dificuldades e isso às vezes as pessoas explodem e chegam a um ponto de ruptura pessoal que depois pode levar a uma ruptura do casal. Aguarde um momento. Ok, eu Lá está. O pedido de tempo, muito bom. Muito bom. Não estava no guião. Esta ideia, quando o senhor diz que o amor morreu, por norma há volta a dar. Quando fala que o amor morreu, fala que o afeto terminou. E quando o afeto termina, nós terminamos o divórcio. Eventualmente. Claro que cada caso é um caso, Padre Jorge. É muito difícil generalizar e eu tenho sempre muito respeito pelos casos em concreto. Não é? E ao generalizar estamos sempre a cometer muitas impropriedades no discurso porque esta afirmação que se o amor morreu é preferível o divórcio tem muito que se lhe diga, porque se o terapeuta for sério, tentará, às vezes com esforço pessoal, propiciar o reacender da chama no casal, solicitando férias para além das férias, saídas a dois, o que quer que seja, vai com toda a esperança propiciar a renovação do casal. Infelizmente, às vezes observamos que quando o respeito verdadeiramente já acabou, não há muito a salvar. Professor, li há uns tempos um artigo de um escritor italiano, sociólogo, da família, em que dizia, não sei se concorda, que hoje já os casais deixaram de estar diante um do outro para namorar. As solicitações para o dia a dia de hoje.
O senhor acha que essa questão de deixar de ter tempo para namorar, no sentido de olhar O outro. sentir o outro, isso... De pôr no olhar do outro. Isso é terrível. A ausência... frequentemente as pessoas julgam... basta ver o dia 14 de fevereiro. Para muita gente, e ouço às vezes no consultório isso, isso é um dia massificado, não tem sentido, isso é só para fazer-nos gastar dinheiro. Até pode ser. Mas pode ser também um momento que propicie a reconexão de um casal. Quantas vezes, ao fim de anos de separação, se um deles se lembra de criar todo um contexto bonito, simpático, elegante, de aproximação, com um jantar de 14 de fevereiro, quanta coisa pode surgir. Porque se calhar ainda estão naquela fase em que estão na tumba, nesta fase. E qualquer elemento que possa acender a chama, vai acender a chama. Portanto, sim. Vale a pena acreditar no amor. Obviamente que sim. E os pais que sofrem de inquietações... O ano para só uma igreja também. Fale, Padre Jorge, fale. Muito bem, não sei se... Não, deixa só uma última questão. Posso orientar, não para me utilizar no dia ideal. Pode ser um pouquinho inquietante enquanto os contextos estamos a viver. Acho que é importante saber, bem analisar os tempos que correm diferentes. É o nosso mundo, é a nossa natureza. E se é preocupante ou não, esta pergunta consigo, esta questão do estudo seu, não há muito tempo, de Vanessa Cunha, que é uma socióloga da família, da catedrática de Coimbra, em que nos diz que o futuro das famílias portuguesas será monoparental. Eu fico, primeira questão, onde é que está o lado solar e lunar? Sempre importantes do ponto de vista, obviamente, da educação dos filhos. Segunda nota, a questão das famílias homossexuais. É algo que às vezes está de forma subreptícia e que nós temos muita dificuldade em reconhecer isso, e nós, a Igreja também, e essa socióloga apontou o dedo de forma muito assertiva que em Portugal está, de ano para ano, está a crescer o mundo das famílias homossexuais, não deve ser uma família, uma internacional, homossexual, monoparental, famílias recompostas. Deixa-me só então nestas duas questões. Processos onde é que está presente o lado lunar, solar, na família monoparental e na família homossexual, quando obviamente existe já rebentos dos filhos. Que impacto que essas depois acabam de ter, se até algum impacto na educação dos filhos. Tal processo de doença, falou um bocadinho. Pois, as duas perguntas interessantíssimas. Começo pelas famílias monoparentais. Deixa-me, posso só acrescentar, Pode. Eu também acrescentava, mais nas mulheres, quando há o divórcio, por norma a mulher, uma experiência negativa, como falou há pouco, é mais sensível, um lado lunar, a mulher já não quer se calhar refazer uma relação. A experiência foi de tal forma que, quer estar no mundo, acabou. O homem, às vezes, acaba por refazer a vida com alguém. E sabemos de antemão que, por norma, segundo a nossa Constituição, a mulher, a Elsa quer mudar, fica acaba de ficar com os filhos. Como é que conseguir, digamos, estes dois mundos? Então começo pela última, pela última questão, porque tem todo o interesse nesse sentido. Frequentemente uma mulher que fica sozinha, o peso da dor, da desorientação é tão grande que resiste à ideia de refazer a sua vida e a sua família. Isso num primeiro momento até pode ser uma ideia adaptativa, porque no fundo ela está a preservar-se, está a criar uma margem de segurança para evitar de cair em novos erros. Do ponto de vista da pessoa em si, o cristalizar-se perante a relação afetiva é negativo. Pronto. Mas isso, vamos por partes. O certo é que realmente há muitos casos de famílias monoparentais. Se é verdade que, vamos imaginar que é um filho que ficou com a mãe, e a mãe é, do ponto de vista simbólico, representativo do tal lado lunar,
os nomes valem o que valem, mas simbolizam bastante o lado do feminino, do cuidado, como dizia há momentos, né, o pai pode estar fora, mas a mãe está presente e muitas vezes é a cuidadora, portanto, o lado do cuidado. Podemos perguntar, mas então a ausência do masculino vai afetar a criança? A ausência do pai biológico pode não necessariamente afetar a criança, desde que as funções sejam representadas por alguém. Eu tenho orgulho de dizer que fui educado por uma mãe e por uma avó, não tive pai, em que de algum modo a minha avó representava o lado solar com a regra e com a ordem e a mãe com a doçura e a candura do feminino. Na minha criação, digamos assim, eu vivenciei o masculino e o feminino, ainda que de duas mulheres. E não sinto que tenha tido falta do masculino, porque fui encontrando, ao longo da minha carreira, exemplos fortes de masculinidade, dos meus orientadores, quer de licenciatura, dos mestrados ou do doutoramento. Fui encontrando figuras ao longo da minha vida que, de algum modo, representaram a função do pai. O que é importante dizer é que as funções sejam executadas. Não importa por quem. Às vezes há casais em que a função solar é exercida pela mulher e a função lunar pelo homem. Há mulheres viris, digamos assim, e homens mais doces, mais frágeis, mais delicados. Não há mal nenhum nisso. Porque as funções estão ali a ser representadas. Temos de um lado a função do cuidado a ser representado pelo pai, e hoje em dia a lei até permite que o pai fique em casa com licença de paternidade e a mãe a trabalhar, não há drama nenhum nisso. Exatamente o mesmo tempo que a mãe poderia ficar, ficando o pai. Portanto, o que é que isto nos revela? O que importa é que as funções estejam salvaguardadas. No caso dos casais homossexuais, exatamente a mesma coisa. Eu tenho imensos, ao longo de muitos anos de carreira, tenho tido imensos homossexuais em consulta. E no caso de casais homossexuais que eu atendo, vê-se claramente que há um que representa o lado solar e outro que representa o lado lunar. Independentemente de serem duas mulheres ou dois homens. Portanto, nesses casos, no caso de haver a adoção de uma criança, ou mesmo da geração, no caso de mulheres que dão à luz por inseminação artificial, ou não, e dão à luz, o que importa é que a função seja exercida. Que um deles, estamos a falar de díades, reparem que eu comecei esta comunicação a dizer que ia falar de díades. Não comecei a dizer que ia falar de casais. Um casal, homem e mulher, também é uma díade. Mas podemos estar a falar de dois homens ou de duas mulheres. Que a lógica era exatamente a mesma. Numa relação a dois, agora é o psicólogo que está a falar, o psicólogo clínico. Numa relação a dois, não importa se estamos a falar de um homem ou de uma mulher, de dois homens ou de duas mulheres. Toda esta lógica que nós assistimos acontece na dinâmica da díade, seja homossexual ou heterossexual. Portanto, no caso de casais homossexuais, o que importa é que a função seja representada. Que um represente o lado mais afetivo, mais ternurento, e outro represente o lado mais de ordem e de rigor. E esta dualidade é importante que seja representada numa díade. O mesmo se passa num casal heterossexual. Não importa se é o homem o que vai lá fora ganhar dinheiro e a mulher que fica em casa, porque pode ser exatamente o oposto. Existem já imensos casos onde é a mulher que está lá fora a ganhar dinheiro e o homem fica em casa a cuidar dos filhos, a cozinhar e a limpar a casa. E não há drama nisso. Ou melhor, não pode haver drama nisso. Portanto, insisto na ideia, importa que as funções existam para a criança. E mesmo no caso das famílias monoparentais, frequentemente há um tio, um vizinho, um professor. Quantas vezes, eu também sou professor, quantas vezes somos nós, professores, que exercemos o papel de pai perante alunos? Eu tenho o gosto de, ao longo de muitos anos de carreira universitária,
de ter representado o papel de pai para alguns alunos que hoje me veem ou reveem quase como se reveem perante mim como filhos e eu os vejo como pais deles, de alguma forma. Sente ou não sente isso enquanto professores? Agora, neste momento não a acontecer, a minha esposa sabe todos os dias. Mas é um aluno que não tem pai nem mãe. E todos os dias tenho de ter, além da função de professor, também sou pai. E a nossa missão de professores, como a missão dos padres, como a missão dos psicólogos, de qualquer educador, é ser isso, é ser pai e mãe e saber separar depois, naturalmente, saber emancipar, porque nós pais biológicos, um dia tenho que simplesmente pedir ao meu filho justamente esta emancipação. Aliás, há uma imagem belíssima de um poeta que alguns certamente conhecem, Khalil Gibran, um poeta libanês que diz que a missão de pai e de mãe é serem arco, o filho a flecha, para quê? Para mandarmos o filho para longe. E quando acontece os pais chegarem ao ponto de nunca se entenderem, estarem numa constante briga, o que é que acontece aos filhos? As consequências do futuro, como é que eles serão, como pais, como... Mas aí, que se me permite interromper, às vezes toda a gente conhece um casal que toda a gente se deu mal, tem mais do que um filho. Quando os vemos crescer, eles não são iguais. Interessante, muito interessante, muito interessante. Reparem, uma questão, reparem isto. Será que um pai e uma mãe desavindos vão necessariamente causar trauma? Eu respondo de uma forma indireta. Certamente alguns dos presentes passaram pela guerra do ultramar. Foram militares e passaram ou por Angola, ou por Moçambique, ou pela Guiné. E toda a gente que passou pela guerra do ultramar sabe que infelizmente, muitos militares portugueses vieram com doenças de guerra, o chamado stress pós-traumático. Uma coisa interessante. Frequentemente nós encontramos pessoas que estiveram no mesmo pelotão, na mesma companhia, que passaram pelas mesmas circunstâncias de guerra, exatamente as mesmas, e que um vem de lá desfeito e o outro vem com memórias tristes, sem dúvida, com memórias muito infelizes, mas pronto, são memórias e segue a sua vida. Então o que é que nós temos muitas vezes? É sensibilidades distintas. E é possível que um filho, de algum modo, fique traumatizado com uma experiência de vida e o outro filho, de idade muito aproximada, não. Obviamente isto depende depois da sensibilidade de cada filho. E há filhos que, observando, infelizmente, se são muito sensíveis, o trauma é tal que vão reproduzir os comportamentos. Se de alguma forma impera a racionalidade, como aquilo que foi falando nesta apresentação, a pessoa pensa e diz, eu não quero replicar esta lógica. E muitas vezes vemos filhos de famílias desavindas, que são belíssimos pais ou belíssimas mães, porque têm aquela história de vida como uma lição para não replicarem. Mas aí, nessa situação, essa própria criança, transformando em adulto, tem que ter um espírito mais forte que o outro. E, lamentavelmente, nesse aspecto somos todos diferentes. Uns têm espírito mais forte, outros têm espírito mais fraco. Isso é verdade. Assim como uns nascem de cabelo loiro, cabelo moreno, olhos verdes, olhos castanhos. Isso é a roleta russa genética, lamentavelmente, propicia a uns de fragilidade e a outros de força. Estando dois filhos num agregado familiar, perante a mesma situação, eles podem reagir... De modo completamente dispar, sim, verdade. Verdade. No filme representava precisamente... Exatamente. O modo como as crianças reagiam também depende da idade, não é? A menina estava alheia àquela circunstância, por exemplo, mas os rapazes estavam profundamente conscientes do drama. Um como uma tristeza. Aliás, naquela cena final, vemos um à porta do quarto a chorar e o outro dentro do quarto a bater nas coisas com a revolta e com ódio perante a circunstância, revolta perante a circunstância. Lá está, duas atitudes diferentes dos meninos e uma atitude de quase que a ausência, por falta de consciência, da menina perante a situação. Sim. Quem está a falar? Não estava... Diga.
Sim, está. Sim. Agora, o rapaz que estava aos pontapés da saúde e a virar tudo, eu afirmo, se não for errado, afirmo que ele tem muita inteligência emocional. Age de forma emotiva, de forma não pensa tão racional. O outro estava a chorar, é racional. Isso depende de cada um, a inteligência de cada um. Se é mais forte a nível emocional ou a nível racional. Sem dúvida. E há vantagens e inconvenientes em cada uma das perspectivas. Infelizmente é um facto. Daí, de novo, o papel das comunidades, o papel de quem ajuda, o papel de quem protege. Claro que sim. Esta sociedade individual, como você falou, a emoção é uma coisa que tem cada vez menos lugar. E quando acontece, é explosão. E lá está, é aquela questão da falta de comunicação que se falava há momentos. Por ausência de comunicação, as pessoas vão engolindo as suas emoções. Engolem hoje, engolem amanhã, e depois, quando se atinge um limiar, onde é inevitável pôr cá fora, pronto, acontece a absoluta falta de respeito, muitas vezes as traições, que não são amor a terceiros. Muitas vezes a traição, num casal, é um ato de desespero, que aquilo é uma espécie de atitude, é um grito de alerta. Isso é outro aspecto que nós não falamos aqui, porque é um tema muito delicado, a traição. Nem sempre a traição, e nisso posso dizer, Padre Jorge, que da minha experiência clínica, muitas vezes a traição é o que junta um casal. Por estranho que pareça. Exploro. Muito bom. Muito bom. E posso explorar, sim, senhor. Ok. Ainda bem. Reparem. Ser isso de forma taxativa e direta pode criar assim um bocadinho de oposição. Pode. Também foi provocatória. Pode despertar a vontade. Pode ver que, de facto, o outro está presente e vai buscar na outra pessoa que está à procura o que, de facto, tem em casa e vai conseguir perceber isso com um afastamento. Interessante. Mas, só para dar um caso curioso, um caso clínico muito engraçado, porque teve um final muito feliz. Este caso tem para aí uns bons 10 anos. Um pequeno empreiteiro daqui da zona do Minho, que realmente foi traído pela mulher. E o indivíduo era daqueles homens que diz: mulher minha não me põe os cornos. Isto é em bom português. Em bom português. Estamos aqui entre adultos, na generalidade. E a linguagem é para ser usada no contexto adequado. Este tipo de homem normalmente não tolera uma traição, como é óbvio. O típico macho latino, para quem não se pode tocar no último tabu, que é justamente a infidelidade. O certo é que, nesta situação, o que é que aconteceu? Ele descobre a infidelidade e as pessoas eram, do ponto de vista da formação, tinham pouca formação. Aquilo foi um escândalo na rua, ao ponto dele, aos berros na rua, chamar sua esta, sua aquela. Portanto, chegou-se ao ponto da falta de respeito e da verbalização em termos sociais da circunstância. Quase como se ele tivesse o homem despeitado que, em contexto público, reconhece que foi isto e ela é aquilo e há de fazer e acontecer. Aquelas cenas de faca e alguidar que, infelizmente, ainda acontecem por aí. Bom, contudo, separaram-se e ele deprimiu. Deprime e a depressão já aponta para o facto da existência de um afeto, porque se não houvesse um afeto forte, o indivíduo não ficaria tão afetado pela circunstância. E o mais curioso é, este homem, o macho latino, um homem de voz grossa, que um dia em consultório se desfaz a chorar e pede ajuda para poder enfrentar aquilo, porque não sabia como enfrentar a situação. E toda a dinâmica foi no sentido de transformar este homem, ou adocicar este homem, para não ser o brutamontes que era, porque ao fim e ao cabo, o que é que eu percebi daquela dinâmica? Ele era um brutamontes. O homem que chega ao fim do dia e quer uma cerveja, que a mulher vai buscar a cerveja
ao frigorífico, quando ele podia simplesmente na passagem pegar na cerveja. Mas que fazia questão de obrigar a mulher, no final de cada dia, cada jornada de trabalho na construção civil, de fazer ou ter este tipo de atitude. Bom, este indivíduo percebeu que aquela situação, aquela em concreto, noutras, não me ponho a mão no fogo por isso, mas ele percebeu que a mulher estava tão negligenciada, que um dia simplesmente, ela trabalhava numa fábrica de têxtil, que simplesmente se deixou seduzir pelo, como tantas vezes acontece, pelo superior hierárquico. Que andava à volta dela, sabia que ela andava carente e ela facilmente cai. Mas cai, arrepende-se profundamente, e no fundo, o que é que ela exige a partir daí? O divórcio e a separação. E é justamente quando ela que comunica, isto aconteceu, mas eu não suporto mais esta relação, eu quero o fim disto porque eu não sou respeitada, mas também não me quero desrespeitar enquanto mulher. E é nesta circunstância que ele conhece que foi traído, reage de uma forma vulcânica, mas logo a seguir deprime e pede ajuda. Ou melhor, é encaminhado para a ajuda quase porque realmente ele deixou de trabalhar, deixou de exercer as suas funções de pai, de quer que seja. E quando este homem percebe que aquela atitude puramente máscula, excessivamente masculina ou excessivamente solar, deveria finalmente adocicar-se e tornar-se um homem com maiúscula e não apenas um macho, isto salvou o casamento. Primeiro porque eles gostavam um do outro. Apesar de tudo, ela ainda tinha afeto por ele. E ele gostava muito dela, só que toda a sua história de vida, todas as suas relações interpessoais, os companheiros de trabalho, tudo o chamava para esta fórmula abrutalhada de ser. E quando este homem percebe que tem que aprender a ter outra atitude perante a vida, de alguma forma moldar-se ao ponto de começar finalmente a dialogar com ela e ela a dizer-lhe, olha, o que aconteceu foi por carência minha, porque tu não conversas comigo, tu não falas, tu só me tratas mal, tu nem me olhas nos olhos, quando é que a gente vai almoçar fora, quando é que nós saímos no fim de semana, etc, etc, etc. E quando ele ouve um conjunto de queixas pela primeira vez, quando o último tabu do macho latino cai, pela primeira vez ele olha a mulher como um outro, digno de respeito. E que afinal de contas não era a subalterna e a sopeira, como ele sempre pensou que era. Era uma mulher que tinha sentimentos e que se sentiu, ela sim, traída uma vida inteira em termos de afetividade. Portanto, o mais curioso é que neste caso em concreto, foi justamente a traição dela que propiciou, se calhar pela primeira vez, a existência de um casal naqueles dois infelizes. E realmente, a transformação de um e de outro foi extraordinária e cerca de 8 ou 9 meses, 10 meses de terapia depois, de trabalho em conjunto, no casal, de me certificar que estavam com novas dinâmicas de conjugalidade e, efetivamente, ainda hoje sei que continuam felizes e juntos. Portanto, muitas vezes algo de limite que parece que é o que jamais pode ser perdoado é o motivo de uma renovação do casal. Portanto, como há momentos dizia, sim, se houver amor, podemos confiar de que um futuro possa existir. Bem, salve essa questão. Só faltava falar. Eu só queria fazer uma pergunta. Gostava de saber, hoje em dia, nos casais, quantas pessoas entre casais perguntam à esposa ou vice-versa como é que correu o dia, como é que correu o trabalho, o porquê de estar a chegar mais tarde, não de lhe perguntar se estás casado ou vice-versa. Gostava de, nesta sala, saber. Isso é que é importante. As pessoas esquecem-se muito e, acima de tudo, é muito importante
acho eu, nós primeiro temos que gostar de nós próprios, temos que nos sentir bem com nós próprios, temos que sentir-nos bem no espaço que estamos, mas também temos Que nos preocupar. respeitar no sentido de Exatamente. perguntar como é que estás, Chegaste bem? mas quantas vezes as pessoas perguntam assim? É verdade. Isso é que Há casais que chegam um dia inteiro sem comunicar nada, é verdade. começámos a falar em comunicação, que é muito castiço, claro, e se não se pergunta isso às pessoas, como é que depois vai a comunicação? Quando é que o marido, a esposa pergunta se está tudo bem os filhos, não é? Quando é que o marido ou a esposa pergunta à criança como é que está na escola, se está tudo bem na escola? Isso. Será que as pessoas fazem Bastante. isso? Ou as pessoas limitam-se? Eu às vezes vejo pessoas que vão cedo para casa, mas fazem aquilo que acabou de falar. Cervejinha, sentam-se no sofá e vice-versa. E há outras pessoas que têm pouco tempo em casa, mas parece que têm muito. Tempo de qualidade. Isso é que é importante. Sim. Aliás, é curioso, ainda bem que refere isso, porque uma das técnicas que nós psicólogos usamos no sentido de reaproximar um casal é, aos pouquinhos, implementar esse tipo de hábito. Como estás? Como passaste o dia? Chegaste bem? Pequenas coisas que podem parecer ínfimas, mas somadas propiciam essa sensação inicial de comunicação e, a partir daí, conversas de profundidade podem acontecer, o que é curioso. Muita gente, eu vejo, se assim, ligam, onde está? No sentido quase de inquisição, não é? Interessante. Não ligam, olha, como é que tu estás? Como é que está o teu trabalho? Está tudo bem? Achas que vais demorar? Interessante. Ou não? Não é? Onde estás quando tu te demoras? E com quem estás, ou assim, é verdade. O que é que estás a fazer? As pessoas esquecem-se de uma coisa muito importante, em vez de estar preocupado com elas, O bem-estar do outro. preocupar-se com eles. Isso é que é partilha. Interessante. Muito bom. Isso é que é bonito. E na comunidade, Exatamente. nós, quando estamos em grupo, devemos-nos impor e não perguntamos quais são as ideias dessa pessoa. E nas comunidades religiosas ou paroquiais, muitas vezes é isso, é muito bom. Muito bom. Sem dúvida. No sentido polissémico, muito bom. Muito bom. Muito bem, se calhar vamos por encerrar este ciclo, se pode bem pequenininho, amanhã. Dia de misa. Só para algum. Já estão dispensa, muito bom. Professor João Carlos, quero em nome das comunidades agradecer a vossa sua presença e, sobretudo, vamos também, neste momento, oferecer algo que é típico, algo que é fruto que é típico desta comunidade. Eu vou oferecer o logotipo do tema da Que nossa bem. Muito obrigado. É o logótipo da nossa Diocese, neste ano pastoral, a semear esperança. A gente lembrou-se, digamos, desta operação que para Deus é uma terra de muitos carpinteiros e marceneiros, é isso? Marceneiro. Convém dobrar a língua. E foi um bocadinho, esta o semear esperança. O professor foi partilhando connosco, quer na formação do Muito bem.
Agradeço a vossa presença e agora convido-vos, o Sr. Carlos convida-vos ao fundo a adocicar um bocadinho, está bem? A vossa natureza corporal. Tem que estar, tem que ser, está bem? É espaço também de convívio, de partilha, faz parte de uma relação familiar, está bem? Muito obrigado então pela vossa presença e amanhã quando convosco. Até uma próxima, obrigado.